Fala, gurizadinha! Tudo certo com vocês? Imagino que tá tudo certo para quem não é gremista, né? Porque o gremista ultimamente tá vivendo um drama que parece não ter fim. E este vídeo é um desabafo. Um desabafo de mais um gremista. Acho que todos os gremistas nesse momento estão querendo desabafar e colocar pra fora as coisas que estão sentindo. Por isso, estou gravando este Grêmio visto de fora muito pra falar sobre, sei lá, sensações, né? A gente hoje que tem que compartilhar nesse momento. Sempre aquele pedido para quem tá por aqui e ainda não tá inscrito no canal, deixa o like, comentários. Ideia é voltar a fazer com mais assiduidade os meus vídeos aqui sobre o Grêmio. E, enfim, né? Sempre repito a mesma coisa. Não sou setorista do Grêmio, não tô no dia a dia do clube lá em Porto Alegre, mas acompanho à distância. Nessas minhas férias tive a possibilidade de ir até a arena. Enfim, já expliquei lá no meu Instagram, mas falo por aqui também. Já me tornei sócia do Grêmio depois de muito tempo. Eu acho que o que está acontecendo meio que fora de campo, né? A aquisição da arena, que agora sim passa a ser a casa efetivamente do Grêmio, quando todas as questões forem acertadas. Essa mobilização do torcedor para ajudar, de certa forma, a equipe, mas dentro de campo praticamente nada foi resolvido, né? Para não dizer nada. Não é que não foi resolvido, parece que a situação a cada jogo do Grêmio ela piora. Tô gravando esse vídeo depois da derrota de 1-0 pro Sport na Arena, com mais de 35 mil pessoas. O torcedor, depois dos últimos movimentos, tem comprado a ideia, tentado voltar à Arena, tá voltando pouco a pouco. Acho que ainda questão de ser inverno e dos horários do jogo talvez ainda façam com que não todo mundo que queira ir possa ir, mas enfim, tá existindo essa mobilização fora de campo, mas dentro de campo a situação é muito complicada. O Grêmio perde para o Sport, o lanterna do Campeonato Brasileiro, que não tinha ganhado de ninguém. O Grêmio só venceu um dos últimos 4 jogos, os outros foram 3 derrotas. E a gestão de campo, Mano Menezes, não tá funcionando, né? Eu li uma matéria recentemente, antes desse jogo contra o Sport, de que o Mano não tinha conseguido melhorar os números defensivos do Quinteiros, que era o principal problema do Grêmio do Quinteiros, né? Que tinha vários problemas, mas acho que defensivamente o Grêmio, não só do Quinteiros, mas os últimos Grêmios têm decepcionado muito o torcedor, porque realmente o Grêmio não consegue defender. O Quinteiros sofreu 21 gols em 20 jogos, se eu não me engano, o Grêmio do Quinteiros. E o Grêmio do Mano, atualizando com o jogo contra o Sport, sofreu 23 gols em 22 jogos. Então, praticamente não mudou nada, né? A troca de técnico no principal problema do Grêmio nos últimos anos, nas últimas temporadas, não mudou nada. Dentro de campo, e aí não só usando o jogo contra o Sport, mas usando os últimos jogos do Grêmio, a gente tá vendo um time apático, né? Que parece ser um reflexo de algo que vem de dentro, que a gente muito tem uma noção, mas não consegue entender. Como jogadores que nas últimas temporadas eram muito importantes, deixaram de ser. Parece que todo jogador hoje que chega no Grêmio piora. E a situação ela é realmente muito complicada, né? Depois da derrota contra o Sport, o Grêmio tá muito mais próximo do Z4 do que de qualquer outra coisa. Nesse momento é 15º na tabela com 20 pontos. Tava dando uma olhada em questão de gols marcados, porque se o Grêmio sofre muito os gols, tem que marcar muitos gols, né? Coisa que também não tem acontecido. O Grêmio só marcou menos gols que 2 dos 4 times que estão na zona de rebaixamento. Então não marca, né? Marca muito poucos gols para a quantidade de gol que sofre, por exemplo, no Campeonato Brasileiro. Tem a segunda pior defesa dos times que estão fora do Z4. Então, se a gente não contar os times que estão na zona de rebaixamento, o Grêmio tem a segunda pior defesa. É uma falta de tudo, né? Porque a gente vê o time jogando e não vê o Grêmio. Assim, a gente não se reconhece no Grêmio. É um ponto que eu tenho batido na tecla aqui quando eu venho falar de Grêmio. De que, para mim, o principal problema do Grêmio nos últimos anos, tirando o ano Soares, que foi um capítulo à parte,
e principalmente nos dois últimos, né, temporada passada e essa, que a gente não reconhece o Grêmio. O torcedor do Grêmio não reconhece o time. A gente não consegue encontrar um ponto de encontro com o que nos foi inculcado desde que a gente nasceu do que era o Grêmio, né? O Grêmio pode até perder, o Grêmio pode não ganhar, o Grêmio pode empatar, mais perder e empatar do que ganhar. Mas tu olha pro Grêmio e tu diz, tá, tô vendo o Grêmio, né? É um time que briga, é um time que batalha, é um time que luta, é um time que tenta. Nada disso. A apatia dos jogadores, que é um pouco reflexo do que a gente tem visto na direção atual do Grêmio, que não toma decisões, mesmo vendo o que está acontecendo, né? A entrevista coletiva do Mano Menezes foi praticamente uma despedida, praticamente um pedido de demissão, mas da direção vem o Mano segue, né? Segue em que condições, né? O que vai mudar pra gente não ver o Grêmio rebaixado no final dessa temporada? O torcedor do Grêmio tá muito apegado ao que pode vir a ser 2026, né? Mas o problema é que em 2025 a realidade pode ser a segunda divisão no final dessa temporada do Brasileirão. O resto todo já foi. E foi como foi. Então, há muito poucas coisas hoje para o torcedor do Grêmio se agarrar, né? E aí fica difícil torcer. Acho que todo o movimento que foi feito a partir da compra da Arena pelo Marcelo Marques e essa mobilização do sócio voltar ou do quem nunca foi sócio passar a ser, que é o meu caso, por exemplo, de querer, de certa forma, ajudar a tirar o Grêmio dessa situação, o dentro de campo não está entregando nada. E o final melancólico que o Mano Menezes falava na entrevista coletiva parece cada vez uma realidade, né? Então, realmente a situação é muito complicada e muitas coisas precisam mudar para que o Grêmio não termine a temporada rebaixado. E a sensação que a gente fica é de que não se estão tomando medidas para que isso não aconteça. É realmente muito preocupante, né? Imagina para quem tá lá no dia a dia, que deve ser horrível, mas para quem tá longe, que é o meu caso, também. Não tem nada que nos faça ter esperança para esse ano de 2025. A única coisa que eu espero é que, de alguma forma, que se volte que se tente tocar o mental, né? O Grêmio tá precisando de uma terapia coletiva, né? Para tentar encontrar uma solução com o que se tem, né? Porque se tu vai olhar, tem alguns jogadores que voltando a ser o que foram, alguns jogadores entregando a sua melhor versão, que talvez desse para encontrar alguma coisa, mas eu não vejo que nesse momento exista isso, né? É uma situação muito complicada, eu não sei como é que vai ser esse final de temporada. Repito, a gente está muito agarrado ao 2026, mas o que pode vir em 2026 não tem como resolver o problema em 2025, né? E aí, claro que eu tô falando do Marcelo Marques, ele não é o presidente do Grêmio ainda, então não tem como agora resolver o problema. O que a gente precisa cobrar, de certa forma, é que o que está neste momento consiga resolver os problemas. Consiga fazer com que o Grêmio não termine a temporada rebaixado, né? Que o objetivo é esse, ficar na primeira divisão. E para ficar na primeira divisão precisa parar a sangria defensiva desse Grêmio, que é incrível como a gente não consegue encontrar uma solução defensiva para o Grêmio. A gente, né? Eu digo, porque eu já acho que é todo mundo junto, né? Mas os treinadores que têm comandado o Grêmio nos últimos tempos. A situação é muito complicada, o torcedor tá muito preocupado, mas vamos ver o que vai ser o final de temporada do Grêmio. Não tô nada otimista. Tô bastante otimista com o que pode vir no ano que vem, sim, mas o que vai ficar pro ano que vem depende desse ano, então tem que focar muito nesse ano. Mas vejo difícil que o final desse ano não seja esse final melancólico que trouxe aí o Mano Menezes. Queria fazer um vídeo melhor sobre o Grêmio? Queria, mas é o que deu para fazer na atual situação da equipe. Sempre lembrando que tentarei falar sempre que possível sobre o Grêmio por aqui, daqui a pouco começa a temporada europeia e a minha rotina fica um pouco mais acelerada, mas enfim. Vamos ver o que vai ser esse final de temporada do Grêmio. Se você tá por aqui e não tá inscrito, se inscreve, deixa o like, comentários. Volto, não sei quando, no próximo Grêmio Visto de Fora. Beijo pra todo mundo.